Bom dia, meus amigos. Bom dia, Thomas. Bom dia, Rodrigo. Grande prazer recebê-los aqui novamente no Cop Talks, que a gente está trazendo esse tema bem interessante aqui. Vamos começar um bate-papo aqui descontraído. Tem umas perguntas aqui para vocês. Vamos iniciar. Quero fazer uma primeira pergunta para o Thomas. Thomas, você é cofundador do capitalismo consciente no Brasil e no Peru. E você também é um entusiasta do capitalismo consciente e do cooperativismo. Explica aqui para a gente, dar o início, esses dois conceitos. Eles não são iguais? Olha, obrigado, bom dia a todos que estão nos assistindo. Antes de mais nada, é uma honra estar aqui com gente de tanto peso. Escutei o painel anterior até para esquentar, né? Essa pergunta é de arrepiar, porque eu gosto de falar que o cooperativismo é uma das melhores expressões de um capitalismo mais consciente. O cooperativismo consegue tirar o melhor dos dois lados, das duas opções. O cooperativismo produz bem e distribui bem. Acho que eu vou deixar até por aí, eu quero, assim, e além de tudo, quando a gente fala de capitalismo consciente, ESG é a natureza desse trabalho. Eu queria trazer o Rodrigo para a conversa. Excelente, legal. Rodrigo. Vamos lá. Agradeço essa levantada de bola que o Thomas está fazendo, né? E agradeço também a Mundo Coop, de novo, pelo convite. É sempre muito bom conversar com a comunidade do sistema cooperativo e ainda acompanhado do Thomas, que é uma pessoa que eu acompanho bastante o trabalho de disseminação de boas práticas, né? E quando a gente fala do ESG, que o Thomas sugeriu, o que a gente está analisando, na verdade, é justamente um movimento em que você passa a ter a convicção de que é possível fazer bem, que é a gestão, e também fazer o bem, não é? E o que nós observamos no mundo do cooperativismo é o quanto que, por meio desse contato muito próximo com públicos como o público do agronegócio, com a possibilidade de fazer a aceleração das boas práticas para o que eu chamo de interiorização. Porque, indiscutivelmente, nós somos um país que bebemos da sabedoria que muitas vezes vem de economias mais desenvolvidas, né? E isso chega pelas capitais e logo na sequência você vai para a interiorização. Eu vejo o cooperativismo atuando de forma muito consistente na aceleração das boas práticas chegando no interior do nosso país, seja por seus programas de diversidade e inclusão, seja pelo que nós veremos daqui para frente e que tem a ver com o princípio da governança cooperativa, que é a educação. Educação para atender os requisitos e exigências, seja de uma agricultura de baixo carbono, seja para que as empresas estejam alinhadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Não sei se o Thomas está de acordo com esse olhar também, e acho muito legal que nós possamos levar a partir das perguntas que estão chegando, né? Justo, acho que eu gosto de olhar o ESG como até uma evolução, né? Eu gosto de dizer que as ideias, elas são maduras e completas no nível de consciência que a gente está vivendo e está operando. Quando a gente olha, o que tinha antes do ESG era o tripé da sustentabilidade. Era o People, Profit e Planet, né? Pessoas, planeta e lucro. O que o ESG traz é uma evolução. O planeta é alguma coisa muito abstrata, muito grande. Vamos para o meio ambiente. Pessoas é uma coisa que meio solta, vamos para o social, a gente fala muito de impacto social. E governança substitui o lucro, porque não é lucro a qualquer custo, é um lucro com um cuidado diferenciado. E acho que a gente está começando a reconhecer que não existe uma intersecção entre essas três dimensões, mas existe uma visão diferenciada, que é o planeta é um só, é o grande espaço. O social, as pessoas estão dentro desse planeta, então é um círculo interno ao planeta. E o terceiro nível, que é
o econômico, o lucro, a governança está dentro das pessoas. As empresas estão dentro desse ambiente de pessoas. E, para mim, a evolução última que a gente já tem disponível é a Donut Economy. Qual que é o alicerce social que a gente consegue oferecer ou promover para a sociedade sem exceder o teto ambiental, sem comprometer o nosso futuro, né? Ou seja, qual é o mínimo que a gente precisa oferecer socialmente sem comprometer o planeta, né, a capacidade regenerativa do planeta no longo prazo. Então, é maravilhoso essa conversa, porque, no fundo, essa conversa toda parte desses 4 fundamentos. Reconhecer que o negócio tem que ter uma causa para ter valor, para gerar valor para a sociedade. Reconhece a interdependência, onde todos participam e ganham diferentes valores, criando uma cultura que é responsável, uma cultura responsável pelos comportamentos que promove, e essa cultura começa interna e expande para todo o ecossistema, e tudo parte de uma liderança que cuida, né? E essa ideia de liderança que cuida é uma ideia que vem muito forte do Simon Sinek, que traz no livro Líderes Comem por Último, Jogo Infinito, essa ideia que o líder cuida das pessoas e as pessoas cuidam do seu negócio, do seu resultado. Excelente. Muito bom. Eu coloquei aqui 3 palavras que eu acho que meio que traduz muito bem isso daí. Compartilhada, colaborativa e cooperativa. Você acha que essa vai ser a nova economia? Eu acho que é bem por aí, né? Sim, penso que o nascedouro do chamado ESG, que transportando para a nossa língua portuguesa, ASG, que é o ambiental, o social e a governança, acontece em 2004, numa provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, o ganês, que fez um brilhante trabalho, já falecido, mas deixou grandes marcas, né? E uma dessas grandes marcas é o ASG, quando provocou 50 CEOs dos maiores bancos do planeta a inserirem de forma inovadora nos seus produtos e serviços, principalmente na sua análise de concessão de crédito, aspectos relacionados ao meio ambiente e à sociedade. Então, tem a ver, sim, com o compartilhamento. E que tipo de compartilhamento que eu estou falando agora? Exatamente esse compartilhamento que, a meu ver, é inerente ao sistema cooperativo, né? O sistema cooperativo, naturalmente, que vai procurar aumentar as sobras. Isso vai permitir a melhoria da vida dos seus associados. Mas que tal sempre também incluir na equação um bem-estar dos funcionários que trabalham na cooperativa, não é? As preocupações que há com a comunidade, com o entorno da onde a cooperativa está instalada. Ou seja, é um olhar para todas aquelas partes interessadas que orbitam na cooperativa e que inclui-se, naturalmente, os seus cooperados, não é? E é um processo que, a meu ver, ele é muito bem-vindo. E, volta e meia, eu sou confrontado com o seguinte questionamento. Mas veja, Rodrigo, você não acha que as empresas e agora o mercado financeiro com as instituições de crédito não estão fazendo esses movimentos para ganhar mais? Porque a indagação das pessoas é o seguinte, será que não tinha que ser uma coisa mais autêntica, um tanto quanto incondicional? Veja, eu tenho um olhar que me remete à seguinte circunstância. Há, sim, interesses de, no mundo corporativo, gerar mais lucros, natural, no mundo cooperativo, gerar mais sobras, natural. Se o que estiver sendo feito é a melhoria da qualidade da relação que se tem com seus trabalhadores, com a comunidade, com os associados, para gerar ainda mais resultados, que ótimo, não é? O mesmo vale para as corporações. Se tratar bem as pessoas que trabalham na empresa, melhorar os seus produtos para atender ainda melhor os seus clientes, preocupar-se com a manutenção dos recursos naturais para as próximas gerações. Se isso dá mais resultado, que bom! Perceba que todos estão ganhando. Essa é a reflexão. Muito bom. Não sei se o Thomas concorda. Bem Excelente. legal isso que o... fala.
Não, só queria ver se você concorda também com o Rodrigo. Acho que o caminho é esse, né? Sim, muito, muito bacana essa colocação, isso que o Rodrigo compartilhou, né? A gente olhar a organização como um gerador de bem-estar, né? Se a organização não gera bem-estar, não faz sentido existir. Porque, no fundo, quando a gente percebe ou analisa ou estuda essas empresas que a gente acredita que estão aplicando esses fundamentos do capitalismo mais consciente, elas estão gerando mais resultado financeiro, até 7 vezes mais do que a média de mercado. Então, você fala, fazer o bem é o melhor negócio, né? Então, quanto mais empresas fazem isso, o resultado vai ser ainda melhor. A ponto de que a gente achar que o lucro ou excedente de riqueza, né? Eu não gosto da expressão sobra, eu gosto da expressão excedente de riqueza produzido, ele é consequência da quantidade de bem-estar que você gera, né? Então, você tem a Patagônia, por exemplo, que doou 98% das ações para uma ONG que vai fazer trabalhos na área ambiental. É fantástico. Agora, a Patagônia tem que dar lucro, tem que gerar excedente de riqueza, né? E quando a gente fala de excedente de riqueza, a gente não pode falar só do excedente de riqueza financeira. A gente fala do excedente de riqueza social, emocional, ambiental, cultural, de conhecimento, de tecnologia. Então, são múltiplas dimensões. E, para simplificar, existem 17 dimensões de excedente de riqueza que podem ser criados, que são os ODS. Só para alinhar todos os conceitos e não ficar inventando roda. Eu já convido todo mundo para buscar o ODS até para a pessoa física, que chama Good Life Goals, para você da pessoa física, você saber como é que você aporta ou contribui para esses ODS. Então, e essa ideia de excedente de riqueza, para mim, é uma coisa muito importante, porque o que a Patagônia fez não é novidade. Já existe empresa na América Latina, na Colômbia, Grupo Carvajal, que já doou 26%, a família doou 26% para a fundação ter um recurso garantido, independente do que a família vai fazer. Tá certo? O Grupo Tata na Índia tem 80% das ações sob domínio, sob controle de fundações. De novo, o grupo tem que gerar resultado financeiro para continuar mantendo esse ecossistema vivo, né? Então, o que a gente percebe? Mesmo olhando uma cooperativa, a cooperativa é um ecossistema. É um lugar onde todo mundo trabalha junto para o resultado coletivo e receber e compartilhar esse resultado. Então, quanto mais a gente ganha, mais a gente ganha. É uma coisa maravilhosa. E depois a gente fala mais, porque a educação é outro ponto-chave dessa grande transformação, tá bom? Posso pegar o gancho aqui? Vou pegar o gancho da educação que o Thomas trouxe, porque a partir do momento que nós começamos a evoluir com o capitalismo consciente, o ESG, os princípios do Equador, que as instituições de crédito são signatárias, né? Você começa a perceber que alguns padrões internacionalmente aceitos precisam ser inseridos nesse processo. De que forma que eu vejo o cooperativismo do crédito influenciando positivamente os seus associados? Ensinando-os como fazer um inventário de carbono, como utilizar os padrões que nasceram em 2015 para você divulgar quais os impactos que as mudanças climáticas podem afetar no seu negócio, e isso acaba voltando para os objetivos do cooperativismo de crédito, porque se nós tínhamos até 1º de julho de 2022 a resolução 4327, que exigia das instituições de crédito uma política de responsabilidade socioambiental, agora existe a política de responsabilidade socioambiental e climática. Percebe? Então, eu noto que é fundamental essa utilização do princípio da governança cooperativa, da educação presente nessa que é uma revolução cultural. Nós estamos presenciando, nós somos testemunhas de uma revolução cultural global que tem como epicentro a sustentabilidade. E como que vai se dar essa revolução? John Elkington,
e o Thomas citava há pouco o chamado triple bottom line, né, das dimensões econômica, social e ambiental, o John Elkton diz, e eu acredito que isso vai acontecer muito mais por meio das organizações, e aqui está o cooperativismo, do que propriamente pelos governos, por meio da governança cooperativa. É isso aí. Bom, agora vamos construir em cima dessa ideia da educação, que eu acho fantástico. E quando você olha o índice de desenvolvimento humano, a educação afeta as outras duas dimensões, né? A saúde e o econômico, né? O desenvolvimento financeiro das pessoas. E aí, quando a gente fala de educação, o papel de qualquer negócio, qualquer empresa cooperativa, seja de produção, seja de distribuição, seja financeira, o papel de qualquer organização, ou a área de atuação de qualquer organização, é a educação. Por que eu digo isso? Porque se o cliente não sabe consumir o seu produto, ele vai consumir errado e falar mal. Se o fornecedor não entende a sua intenção, o seu negócio, ele não tem como trazer novidade e ajudar você a crescer. Se o seu colaborador não entende a sua causa, ele não vai se engajar. Se a comunidade a comunidade do entorno não entende a sua presença, ela não vai sair em sua defesa. Então, tudo isso significa que o maior trabalho de qualquer instituição, seja ela cooperativa ou não, é a educação. E quando a gente assume essa responsabilidade como líder de uma instituição, a gente entende que a gente está movimentando a alavanca mais forte para o desenvolvimento, a evolução da consciência e o desenvolvimento humano, e a criação de bem-estar. Então, assim, é muito bacana essa conversa que a gente está tendo aqui, porque a gente sai da ideia de cooperativismo e reconhece que é o melhor modelo, é uma melhor representação do que é o capitalismo mais consciente, e a gente percebe no cooperativismo a quantidade de esforço que é colocada em educação, na transformação do nível de consciência daqueles com quem o cooperativismo atua e interage. Mas eu acho, uma coisa que eu acho que é complicada, eu penso assim, a gente tem uma geração, o cooperativismo ele é um pouco mais conservador, a gente tem uma geração chamada Baby Boomers, que vai de 5 a 75 anos de idade, eles estão muito aqui no setor. E está entrando essa nova geração dos millennials, de 24 a 38 anos, eles estão vindo com uma força total. Como que a gente consegue esse conflito dentro da cooperativa? Olha, eu acho que... Fala, Rodrigo, fala primeiro. Não, imagina, vai lá, depois na sequência eu emendo. Vai lá, Thomas. Eu acho que volto para a questão da educação. E o meu convite, assim, para cada um que está escutando a gente, é fazer uma pergunta muito simples. Aonde você tem o seu dinheiro sendo movimentado? Tem um banco internacional estrangeiro, né? Um banco espanhol com a sede na Espanha. Eu imagino que se você tem o dinheiro nessa instituição financeira, eu acredito que você tem a família na Espanha, e a Espanha é um país em muita dificuldade econômica. Então, você está ajudando que o lucro gerado no Brasil vá para a Espanha ajudar a situação econômica dessas pessoas que moram neste país. Se você tem uma conta numa instituição grande, das tradicionais brasileiras, você talvez goste da ideia de concentração de renda. Então, isso vai concentrar o resultado na mão de poucos investidores. Se você tem uma conta num banco digital novo, talvez o seu objetivo é criar mais um bilionário. E aí eu vou te parabenizar, porque criamos mais alguns bilionários brasileiros em função dos IPOs e do grande crescimento desses bancos digitais. Agora, se a sua intenção é promover o desenvolvimento da região onde você está estabelecido, onde você mora, aí a minha sugestão é o cooperativismo de crédito, e você está fazendo a coisa certa, porque no cooperativismo de crédito a gente não consegue passar o dinheiro por uma praça que tem retornos melhores. A gente faz o retorno melhor na região onde a gente está instalado. Então, para mim, esse é o convite para qualquer geração parar e pensar. Você tem o poder de voto econômico no futuro que você quer criar. Você consumindo, você estabelece o caminho do seu futuro. E se você acha que você não pode mudar tudo, eu convido você a mudar 5% este ano. O ano que vem você muda 10%. O outro ano 15%. E no médio e longo prazo a gente evolui para o futuro que a gente quer que exista para a nossa vida e para as nossas futuras gerações.
Perfeito. Eu acrescentaria que é muito rica a heterogeneidade nas relações. Então, quando a gente verifica a possibilidade de existência de conflitos geracionais, eu prefiro pegar uma perspectiva do quanto você ganha juntando diferentes olhares. Nas experiências que eu tive junto ao cooperativismo, as melhores entregas e trabalhos que frutificaram mais foram aqueles em que havia, dentro de um mesmo ambiente, desde o jovem até aquele senhor de 80, 85 anos de idade, porque aí você tem essas perspectivas múltiplas que acabam aflorando, não é? Então, eu diria que esse olhar vai ficando cada vez mais valioso, complementar, e todos ganham. E eu diria que não apenas quando nós analisamos as diferentes gerações. Eu palestrei na segunda-feira em Belo Horizonte, num congresso em que eu vi que a Mundo Coop estava lá com um stand, pude inclusive dar um abraço no Luiz Cláudio, a quem remeto de novo aqui um grande abraço, e eu notava quantas mulheres estavam presentes lá no auditório, né, no Palco Mundo, uma instalação muito bonita lá no Minas Centro. Quantas mulheres e quantas pessoas de cabelos grisalhos. Olha só, o cooperativismo dá amostras claras e evidentes de que valoriza a diversidade. É aquilo que eu falava da aceleração do que é uma política global e chega por meio do cooperativismo no interior desse nosso país, sabe? E eu tenho notado nas minhas conversas, principalmente com as áreas de compliance, de controles internos e de processos no cooperativismo, a presença cada vez maior de mulheres e como são preparadas, né? E eu faço essa reflexão, já devolvendo a palavra, de que o capitalismo consciente, né? Aqui está o livro que eu tive contato com ele, ele já está meio amarelinho, porque ele vem desde 2014, que eu adquiri, né? O consciente aqui pressupõe que você também tenha a consciência das suas fragilidades, não é? Eu ouvi atentamente os painelistas que nos antecederam, né? O Moacir dizia muito de olhar para dentro. É cada vez mais necessário nós pensarmos a educação em cima, não apenas daquilo que nós já estamos bem, mas o que nós precisamos melhorar. Como que estão os nossos controles internos, os nossos processos, a nossa melhoria constante na gestão de riscos, não é? No compliance. Então, esse movimento que aí está, eu vejo o cooperativismo muito atento, né? Todo o sistema cooperativista, tanto de crédito, como é o nosso foco hoje aqui na conversa, como nos demais sistemas cooperativos com os quais eu tenho me deparado. O sistema e o movimento do capitalismo consciente teve conexão, a meu ver, desde o início, porque nascem os preceitos muito próximos do que eu verifico, tanto dos princípios do cooperativismo, quanto nos princípios da governança cooperativa. Excelente. E eu acho, foi o que você falou, Rodrigo, a gente não está falando só do cooperativismo de crédito, isso se encaixa no cooperativismo como um todo. E, Thomas, você acredita que existe resistência quando falamos sobre capitalismo consciente? Olha, a resistência, na verdade, é o nome, capitalismo, né? Eu acho que esse nome é um nome temporário. Assim como existe capitalismo inclusivo, capitalismo criativo, economia circular, donut economy, economia do compartilhamento, a gente está no meio de uma revolução, de uma transformação. O socialismo falhou antes, o capitalismo está no rumo de falhar. A gente está tentando, através de toda essa movimentação, criar um modelo econômico novo, atualizado, que aproveite os ensinamentos do que a gente falhou. As startups celebram tanto as falhas, principalmente para aprender das falhas. Os sistemas econômicos estão falhando, a gente precisa aprender dessas falhas para começar a trabalhar a próxima revolução, a próxima forma de operar, que vai levar a gente por mais 200, 500, 1000 anos para frente. Né? Produzir riqueza sem destruir, né?
regenerando a nossa capacidade de continuar existindo nesse planeta. Então, capitalismo é uma palavra que ainda causa muita aversão. Se a gente conseguisse achar um nome melhor, seria melhor. Eu brinco que quando alguém... Antes não existia capitalismo, existia mercantilismo. Alguém tinha coragem de sair buscar alguma coisa melhor e oferecer. Se efetivamente fosse melhor, ele tinha resultado positivo. Se não fosse melhor para a comunidade onde ele mora, o resultado dele era péssimo. Então, quando surgiu alguém, porque viu algumas pessoas acumulando excesso de riqueza, isso é capitalismo, está acumulando muito capital, vamos criar o socialismo. Mas na mesma época, 200 anos atrás, surgiu um outro grupo muito quietinho, falou, cara, isso aqui está apertando a gente, isso aqui não está avançando a gente. Vamos criar uma coisa que chama cooperativismo? Então, mais ou menos na mesma época, surgiram as 3 grandes ideias. E quando você olha países onde o cooperativismo tem uma presença significativa, o mercado é mais equilibrado. Você percebe isso na Europa, que a porcentagem do cooperativismo de crédito é muito mais alto que no Brasil. E o nosso grande desafio é elevar a participação do cooperativismo de crédito a ponto que o cooperativismo de crédito comece a estabelecer um patamar mais justo, mais igual, mais inclusivo de relacionamento com o mercado. Então, mais uma vez, o convite aqui é essas conversas aqui são fundamentais para criar um ambiente mais inclusivo, mais distribuído, mais igual, né, menos desigual, digamos assim, dentro do desenvolvimento e crescimento do nosso país, do Brasil e de cada uma das regiões, que a gente já percebe isso, cooperativas de crédito que estão sozinhas ou cidades e regiões com cooperativismo têm resultados econômicos, sociais e ambientais melhores do que regiões do Brasil que não têm essa abordagem. Essa é uma filosofia de vida. Essa é uma forma, que nem o Rodrigo está comentando, é o futuro, né? A gente vai trabalhar muito mais junto e muito menos contra. A gente não tem que deixar de olhar o vizinho como concorrente e olhar o vizinho como uma oportunidade de cooperar. O nosso concorrente está muito mais longe hoje. É isso aí, cooperação. Você concorda, Rodrigo? É por aí o caminho, né? É por aí, eu estava ouvindo aqui atentamente o Thomas, né? É muito bom vê-lo e ouvi-lo, porque dá para perceber que ele acredita muito naquilo que ele dissemina, né? Então, isso fica muito evidente quando estamos aqui presenciando a fala do Thomas. Eu acredito demais nisso, né? Porque, sem sombra de dúvida, o capitalismo consciente, né? Já que vem algumas críticas no tocante à terminologia, vem das injustiças sociais que a gente ainda observa, né? Hoje, no mundo, apesar de você ter excedentes de alimentos em termos de produção, de cada 9 pessoas, uma está passando fome, né? Quando nós acompanhávamos a COP21, que foi o Acordo de Paris em 2015, naquele ano, 6 milhões de crianças faleceram, sendo que mais da metade por doenças que, em tese, fáceis de tratar, diarreia e malária, por exemplo, né? Então, há ainda uma série de injustiças que você tem uma tendência a atrelar ao termo capitalismo. Mas eu acredito também que, por meio das organizações que se propõem a gerar valor, que é diferente de gerar o lucro contábil ou a sobra, né? Porque tem a ver com um comportamento ético, e que no futuro vai gerar mais lucro e sobra, nós poderemos perceber cada vez mais transformações. Transformações não em direção ao crescimento econômico, mas em direção ao desenvolvimento econômico, né? Que passe e que, de alguma forma, afete a qualidade, o bem-estar, os direitos humanos, né? A dignidade humana, para nós termos uma sociedade melhor. Se não para nós, para as gerações que estão por vir, não é isso? Maravilha, acho que é isso mesmo. A gente está meio chegando aqui no final desse bate-papo, tem um aqui. Para a gente encerrar, pessoal, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. O que eles esperam para o futuro? A gente falou bastante coisa aqui do que está acontecendo, essa mudança, mas o que
vocês esperam que vai acontecer no futuro? Thomas, para a gente encerrar aqui, depois eu passo para o Rodrigo. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acredito que cada vez mais a liderança está reconhecendo a importância do seu papel, não só em gerar resultado para os seus acionistas, em reconhecer o valor dos seus grupos de interesse, dos seus stakeholders, mas como agente de transformação. A iniciativa privada tem mais velocidade, mais agilidade, mais criatividade, mais inovação para acelerar essa transformação. O meu propósito é acelerar o upgrade das organizações. Eu já treinei mais de 800 consultores em 21 países e eu deixo aqui, com esse meu otimismo, um convite. A partir de amanhã a gente tem o dia inteiro esse livro na Amazon, Jornada ao Capitalismo Consciente, em formato digital, vai estar disponível de forma gratuita. Então, quem quiser, entra na Amazon amanhã, dia 22 de outubro, e eu zerei o preço dele para todo mundo que quiser entender, quiser aprofundar, está lá o livro. E quem gostar dessa conversa que a gente está tendo aqui, também pode ir lá e deixar um comentário, um testemunho. A cada 10 testemunhos eu sorteio um livro impresso, autografado, entro em contato com a pessoa. Para quê? Para realmente a gente ter, isso são diferentes trocas que a gente pode ter. Né? Quando alguém baixa o meu livro pelo Kindle, eu sei quantas páginas estão sendo revisadas, eu tenho uma ideia. É um capitalismo que não envolve dinheiro, mas envolve trocas diferentes de valores diferentes. Valores que podem ser linkados aos ODS. Maravilha, Tomás. Obrigado. Promoção exclusiva para quem está nos assistindo. E você, Rodrigo, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo? Bom, eu encerro a minha participação parabenizando, então, o sistema do cooperativismo de crédito pela comemoração ontem, né, do Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, e diria que o meu grande sonho é que nós possamos ter um ensino de qualidade na base, para que crianças que podem estar nesse momento em um lixão possam sonhar com a possibilidade de uma mobilidade ascendente dentro da nossa sociedade. Então, um ensino universal de qualidade na base é o meu grande sonho, para que também as crianças possam sonhar. Excelente, maravilha. Quero encerrar aqui agradecendo muito a presença de vocês. A gente tratou de um tema aqui que é um tema delicado, mas vocês tiraram isso de letra. Muito obrigado, gente. Bom dia para vocês. Até mais.